Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E como prometido, hoje nós vamos conversar, comentar, discutir sobre esse livro aqui, Como se Fôssemos Vilões, da M.L. Hill. Pessoal, esse livro aqui, eu fiquei sabendo, eu conheci ele através do TikTok. Sim, devo confessar que eu escuto muito sobre livros no TikTok. E esse aqui foi um dos livros assim mais comentados e também mais vendidos aí nos últimos meses, eu acho que até no último ano também. Então hoje eu vou conversar com vocês sobre ele. Já faz um tempo aí que eu tinha vontade de te conhecer como ele era e hoje a gente vai ter essa oportunidade de discutir sobre ele juntos, certo? Pessoal, vamos começar pela biografia da autora. Eu não conhecia ela, não tinha lido nenhum trabalho e também não sabia como era o tipo de escrita dela. Então aqui no livro a gente tem aí uma mini biografia e eu vou ler aqui para vocês, no final na contracapa. Então, M.L. Hill se curou da vida de atriz e virou acadêmica. Ela tem mestrado em estudos shakespearianos na King's College e é candidata a PhD na Universidade de Maryland. Vive em Washington DC com muitos livros, discos e seu fiel cachorro, Marlowe. Então, basicamente, ela tem minha vida dos sonhos, só trocaria o cachorro aí pelo gato, mas ela é assim, parece ser uma pessoa assim muito acadêmica, muito voltada ao estudo da arte, tanto que ela aí fez um livro muito baseado nisso, é o que a gente vai comentar hoje. Então, pessoal, vamos começar pela narrativa em si. A gente vai acompanhar a história de 7 personagens: o Alexander, o Richard, o Oliver, o James, a Philippa, a Meredith e a Ray. Tem 7 personagens, 3 meninas e 4 meninos. E esse grupo aí de alunos, jovens, né? Eles são alunos do colégio de The Letcher, que é um colégio de estudos clássicos. Principalmente, né, no caso, ele é um colégio de todos os estudos clássicos, só que eles fazem aula de teatro, e teatro voltado a Shakespeare, um teatro shakespeariano. Tanto que a autora ela é muito conhecida aí nessa área, eu vou discutir melhor isso com vocês daqui pra frente. Então a gente vai acompanhar esses personagens. Porém, o livro, ele é narrado pelo Oliver. O Oliver, ele vai ser o narrador e ele vai começar de um ponto, o livro começa de um ponto determinado, que o Oliver tá preso. Então, assim, vai se passar no futuro e a partir desse momento o Oliver vai contar toda a trajetória que ele passou e o que aconteceu. Então, o livro, assim, começa com um tom de mistério, um tom a ser descoberto, o que realmente aconteceu com esses alunos, por que o Oliver tá preso, o que aconteceu. Então, ele vai começar contando. O detetive que investigou o caso chega até o Oliver, ele tá para sair da cadeia e pergunta assim o que realmente aconteceu. Ele tem algumas dúvidas, alguns mistérios escondidos e o Oliver acha que é a hora de confessar. E a partir desse momento que a história começa. E a gente acompanha esses personagens se desenvolvendo aí através de muitas coisas. Então esse aí é o foco da história. Agora, pessoal, minha opinião sobre o livro, depois de dar aí um parecer para vocês de como que é a narrativa. A primeira impressão que eu tenho, lendo o livro e ainda depois de terminar ele, que eu acabei de terminar, é assim, um livro bem, quase infanto-juvenil. Ele é um livro assim, bem para adolescente, essa é a minha visão, tá? Então, assim, ele é um livro que se você tem aí 16, 17 anos, é exemplar. Tanto pela narrativa, pelo jeito que a narrativa é construída, esse tom de mistério. É até um mistério assim, às vezes muito bobo até, sabe? Porque é bem infanto-juvenil, na minha opinião. Então, os personagens também, eu acho bem essas características. Não que não seja um livro, então é um livro para criança, para adolescente, não, nada a ver, não é só isso. Mas me parece que tem assim um tom mais voltado a esse público. Eu acho que esse seria o público-alvo dela, da autora, né, no caso. Então eu acho que eu sinto essas perspectivas. Porém, ele, como eu disse antes, ele tem muito de Shakespeare, tanto que os alunos, eles estudam num colégio voltado ao teatro shakespeariano. E a gente percebe que a autora tem um conhecimento muito amplo de Shakespeare, tanto como eu li, né, na biografia, ela já fez faculdade shakespeariana na universidade. Então ela tem um grande repertório de Shakespeare. Tanto que ao longo do livro tem muitas... ela vai recriar muitas peças de Shakespeare. Então vai recriar muito sobre Júlio César, Macbeth, Rei Lear, enfim, vai ter grandes
partes das peças, né? Eles vão aí recriar. E os personagens têm uma questão muito interessante, que muitas vezes eles se comunicam com frases de Shakespeare. Então, as frases deles é retirado dos textos de Shakespeare. Isso é muito interessante, eu achei esse tipo de sacada da autora muito legal, muito bacana. E dá até para você ter quem já conhece Shakespeare vai ver muito sobre frases dos livros, do que era escrito, o que está escrito nos textos de Shakespeare. Então isso é muito interessante para se observar ao longo da leitura. Agora uma outra parte, pessoal. Como eu disse no começo, eu conheci o livro através do TikTok. Porém, eu vou confessar para vocês que eu não levo muito, às vezes, um preconceito até, sei lá, que eu não levo muito a sério os livros indicados pelo TikTok. Porém, o que esse me chamou a atenção? Porque ele foi taxado e ele é descrito como um livro Dark Academy. Para quem não conhece Dark Academy, seria um estilo de livro, também estilo de filme, de várias outras coisas, que tem uma questão do academicismo sombrio, entende? Dark, né? Então é uma coisa assim, muito envolto em mistério, em personagens que têm muitos segredos, em personagens que fazem coisas moralmente muito erradas, e tem sempre esse fundo da arte por trás, entende? Então esse Dark Academy é uma coisa que me chama muito a atenção. Eu acho assim um tema muito, muito bacana. E é o que fez eu ler o livro. Então não tem como eu ler esse livro, fazer uma resenha e não comparar ele à História Secreta, que é o livro da Dona Tarde, que já tem resenha aqui no canal, e é um dos meus livros preferidos da vida. Eu acho assim maravilhoso e também é totalmente Dark Academy. Então se eu acho que for comparar o História Secreta e o Como Se Fôssemos Vilões, que isso é uma coisa óbvia, eu acho que vocês leem os dois, é muito, porque os personagens são muito iguais, a faculdade que eles vivem é muito parecida, tipo, é aquela receitinha muito igual. Porém, no da História Secreta, eu acho que já é um livro assim mais para adulto, ele já aborda questões assim, um pouco mais emocionais mesmo, um pouco mais pesado, entre aspas. Esse aqui eu acho que ainda fica um pouco mais no juvenil. Porém, tem muito do tema do Dark Academy. E também, continuando nessa sequência, uma questão do Dark Academy que é muito forte, muito presente nesse livro, que eu achei um dos pontos mais bem feitos e mais valiosos do livro, é a questão da arte. E como a arte, seja qual que é uma delas, a literatura, a música, o teatro, se ela é muito profunda, se você fica muito obcecado naquilo, a ponto de se tornar aquilo que você estuda, dá muito errado. Então, tanto no História Secreta, o final do livro, o que os personagens se tornaram, foi por causa da arte, foi por causa do mundo que eles se colocaram. E a mesma coisa aqui no Como Se Fôssemos Vilões. Os personagens são tão obcecados por Shakespeare, são tão obcecados pelo teatro, que eles se tornam os personagens que eles interpretam. E isso dá muito errado. Então, tem personagens que eles não são vilões, só que eles interpretam personagens que são, né? Então, eles acabam se tornando aquilo. A arte é a ruína deles. É o paraíso, mas também é a ruína de cada um dos personagens. Eles vivem pela arte, mas eles acabam morrendo por ela também. Então é um aspecto assim muito bem abordado no livro, que eu gostei bastante, é um ponto extremamente positivo. E também nós temos a questão dos personagens, falar um pouco dos personagens em si, que eu acho esse um dos pontos um pouco fraco do livro. Porque a gente tem o Oliver, que é o narrador, eu acho assim um personagem bem construído. Porém, a gente tem outros aí que são deixados meio de lado. Principalmente a questão das meninas. Tem uma menina aí que eu acho que ela fica muito de lado, muito pouco explorada. E os outros, tipo o Alexander, ou a Meredith, a Philippa, elas são assim muito estereotipadas. Então eu acho que tipo o Alexander é muito estereotipado, o Oliver também a Meredith muito estereotipada. Então eu acho que alguns personagens a autora não conseguiu se aprofundar muito. Tinha espaço para isso, só que ela não fez tão profundamente. Em outro ponto, eu até parei para pensar depois que eu terminei de ler o livro e antes de vir fazer aqui esse vídeo com vocês, que ela pode ter se baseado nas peças de teatro, né, como é o livro. Porque nas peças a gente tem os personagens principais e a gente tem os coadjuvantes. Então sempre vai ter que é mais voltado ao herói e o antagonista que é o vilão, e tem os coadjuvantes que ficam mais de lado com uma fala ou outra. Pode ser que ela tenha se baseado nisso. Eu sei que não daria para ela aprofundar totalmente 7 personagens da história. Então pode ser que ela tenha se baseado na questão do coadjuvante.
é uma possibilidade. Porém, eu acho que ainda fica um pouco fraco na questão do aprofundar, né, em si, como eu disse, os personagens. Pessoal, em resumo, eu acho um livro muito bacana. Se você gosta dessa questão de sombria, se você gosta dessa questão de mistério, é um livro, assim, que me pega muito. Eu gostei muito dele na questão que é jovens, amigos, muito amigos, que gostam muito, que dividem essa paixão única. Então, esse é o ponto que me fez gostar do livro. Eu saio da leitura com uma experiência muito positiva. É um livro que eu vou guardar muito por essa questão da Dark Academy, dos amigos muito profundos, das suas paixões, do teatro e de Shakespeare. Agora, eu não gosto muito desse tema. Eu acho Dark Academy meio chato. Eu acho, tipo, livro que personagem adolescente também meio infantil. Então, talvez não seja um livro pra você. Agora, se você quer embarcar numa história gostosa, assim, que tem um ritmo bom e tem essas características por trás, eu acho que é um livro, assim, muito interessante pra você. Eu achei uma leitura rápida, li ele rapidinho. A história vai indo bem, tem uma lógica na sequência. Então, eu acho que vale a pena se você se interessa por esses aspectos. Certo, galera? Se vocês já leram esse livro, se você já conhece, deixem aí nos comentários o que vocês acharam, sendo uma opinião positiva ou negativa. Se vocês têm alguma dúvida, pode me perguntar por aqui também. Se eu souber, eu vou responder. E então, a gente se vê aí nas próximas resenhas. Muito obrigada e até mais!